Meus irmãos, minhas irmãs, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Por favor, abra as vossas Bíblias na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 8. Glória a Deus. Carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 2, versículo de número 8 em diante. Quero glorificar e agradecer ao amado de minha alma que está aqui nessa noite, o Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a glória, a Ele toda a honra. Afinal de contas, é esta a razão, o motivo de estarmos aqui, né? O culto é para Ele, não é verdade? Então a Ele toda a glória. Quero agradecer também pela vida de cada um dos meus amigos e minhas amigas dos Jovens de Valor, viu? Interceda aí por mim, tá bem? Conto com vocês. Também pela vida do meu pai, meu líder, Misael, com muito carinho. É claro que eles não têm um filho, né, de 34 anos, mas eu considero como pai, né, a irmã Joyce como minha mãe também, e todos aqui, porque considera todos nós aqui, os jovens, como filhos. Então, é uma bênção. Agradeço a confiança, viu, meu pai? Também a vida do nosso pastor Jairo, também chamo de pai também, porque é o nosso pai, né? Uma bênção também. E a todos os obreiros aqui. Amém? Efésios 2, versículo 8, os irmãos encontrou? Amém? Diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Repetindo o versículo 8, porque pela graça sois salvos. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, mocidade do Quintino, prazer em revê-los novamente, viu? Preste atenção nisso, é muito interessante. Diversas religiões, se você for estudar, é claro, né? Em diversas religiões, poderia até citar algumas aqui, como o hinduísmo, budismo, espiritismo, rosacrucianismo e dentre outras. Mas em diversas religiões, se você for estudar, você vai encontrar em diversas religiões a palavra amor. Sim, eles falam e pregam sobre o amor. Em diversas religiões, você vai encontrar a palavra justiça. Sim, eles falam e pregam sobre justiça. Em diversas religiões, você vai encontrar a palavra misericórdia. Mas existe uma palavra que você só encontra no Evangelho, no cristianismo. É a palavra? É a palavra? Ótimo, bom saber. E o que significa esta palavra chamada graça? Meus amigos do Quintino, vocês sabem? Podem falar, estamos em casa, estamos em família. Boa, jovens de valor. Quem falou? Oh, glória. Ah, irmã Anne. Deus abençoe, irmã Anne. É isso mesmo, a Anne está correta. Graça, o significado mais simples para compreendermos é esse que a Anne falou. O favor imerecido, espontâneo, benevolente, amoroso de Deus para o homem. Essa é a definição mais simples da palavra graça. O favor imerecido. Nós não merecemos. A raça humana não é digna dela. Espontâneo. Ninguém está obrigando a Deus a dar, ou Deus está fazendo isso por obrigação. Não. É um ato seu de livre, espontânea vontade. Benevolente, amoroso de Deus para o homem. Resumindo, graça é o favor de Deus. Coisa linda, né? Pois bem, quando nós falamos da graça, logo nós pensamos em quem? Em Jesus. Jesus é a expressão máxima da graça. Mas a graça não é somente isso, abrange em outras áreas. Por exemplo, quer ver?
esse ar que você está respirando aí, você está pagando alguma coisa por ele? Hã? Esse oxigênio que vai aos seus pulmões, esse ar que você respira, você está pagando alguma coisa por ele? Não? Pois bem, isso é graça. Isso é favor de Deus. Porque, a bem da verdade, nós nem merecemos estar respirando. Como assim, Cristiano? Eu vou um pouco fundo mais ainda. Nós nem merecemos estarmos vivos. Espera lá, Cristiano. Não, eu vou afundar mais ainda. Nós merecemos era a morte. Não, que isso, Cristiano, não exagera. Eu vou afundar mais ainda. Nós merecemos era o inferno. Não, vira essa boca para lá, Cristiano. Não, eu vou aprofundar mais ainda. Nós merecemos era a condenação eterna. Não, está repreendido, Cristiano. É a verdade, senhoras. É a verdade, senhores. E o que nos fez ficar livres do inferno, da condenação e a razão de estarmos aqui? A graça de Deus. A vida, a saúde, a existência é graça, é favor de Deus. O planeta Terra que nós habitamos e vivemos é graça, é favor de Deus. A família que você e eu tenho também é graça, é favor de Deus. Há um texto lindo e maravilhoso em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28, que diz que dele provém a vida e as demais coisas. Por ele vivemos, nos movemos e existimos. Eu estou andando aqui, estou me movimentando, estou falando, estou gesticulando. É graça, é favor de Deus. Eu não merecia, mas a graça me alcançou. Estava perdido e fui achado. Estava preso e fui liberto. Estava condenado e fui salvo. Você não merecia, mas a graça te alcançou. Você estava perdido e foi achado. Você estava preso e foi liberto. Você estava condenado e foi salvo. Isso é o favor de Deus. Isto é a maravilhosa graça. Meus amigos do Quintino, a Bíblia é graça, é favor de Deus. E a bem da verdade, em toda a Bíblia eu vejo a graça de Deus. Não, Cristiano, a graça é do Novo Testamento, da Nova Aliança, nada disso. Em toda a Bíblia eu vejo o favor de Deus atuando na história da humanidade. Em toda a Bíblia eu vejo a graça de Deus. Então me mostra, Cristiano, vou te mostrar, vamos lá. Gênesis, graça criadora. Êxodo, graça para libertar o povo do cativeiro egípcio. Levíticos e Números, graça para criar regras e leis para o povo viver melhor. Deuteronômio, graça que dá direção para o povo escolher entre a bênção e a vida. Promessa do Monte Gerizim, Deuteronômio 28. Josué, graça, favor de Deus para vencer inimigos intransponíveis e derrubar muralhas. Juízes, graça, favor de Deus para vencer o inimigo opressor, os midianitas e filisteus. Ruth, graça para ajudar o desamparado, a história de Boaz, Ruth e Noemi. Primeiro livro do profeta, sacerdote e juiz Samuel. Graça para não deixar a luz de Deus se apagar no templo. Segundo livro do profeta, sacerdote e juiz Samuel, graça para estabelecer um reino que não terá fim a partir de Davi. Primeiro e segundo livro dos reis de Israel, primeiro e segundo Crônicas, graça que usa coisas que ninguém usa, corvo ou urubu para alimentar profeta, viúva para alimentar profeta, 4 leprosos para botar exército para correr. Isso é graça, minha gente. Esdras, graça para estabelecer o culto e adoração a Deus. Neemias, graça para restaurar aquilo que não tem mais esperança, aplicação. Talvez a tua vida,
tua família, a cidade, o país, o mundo não tem mais esperança, mas a graça de Deus vai restaurar. Talvez o caso de alguns seja o de Jó. Graça para dar em dobro aquilo que o diabo roubou. Livro da rainha Esther, graça para livrar o povo da extinção, da aniquilação e das armadilhas do inimigo. A história do plano diabólico de Amã, a humilhação e a exaltação de Mardoqueu e a intercessão da rainha Esther para o rei Assuero. Salmos, graça em forma de poesia e cânticos que anuncia que Deus sempre está conosco. Provérbios, graça em forma de sabedoria. Eclesiastes, graça que dá direção para o povo escolher entre a bênção e a vida e se manifesta em tempo oportuno e para todas as coisas. Cantares, graça que produz intimidade. De Isaías a Malaquias, todos os profetas, maiores e menores, Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, Jonas, Naum, Miqueias, Sofonias, Obadias, Oséias, Ageu, Joel, Amós, Zacarias, Abacuque, Malaquias, todos os profetas anunciam a graça, que prediz o futuro, que alerta dos riscos iminentes do presente e que exorta e confronta o povo a ter vida de santidade com Ele. Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, todos os evangelhos anunciam a expressão máxima da graça, o sentido real da graça, a personificação da graça, o aparecimento, o nascimento, o crescimento, o ministério, a morte e a ressurreição de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, a graça em pessoa. Atos dos Apóstolos, graça em forma de poder com a descida do Espírito Santo. As epístolas de Paulo, sua carta magna, Epístola aos Romanos, suas cartas pastorais e doutrinárias, 1ª, 2ª Coríntios, 1ª, 2ª Timóteo, 1ª, 2ª Tessalonicenses, Colossenses, suas cartas de regras, conselhos e ensinos, Gálatas, Efésios, Filipenses, Filemão e Tito, as epístolas de Pedro, de Tiago, de Judas, de João, Epístola aos Hebreus que não tem autor definido, todas as cartas anunciam a graça, que faz você viver, aprender, amadurecer, crescer em graça. Apocalipse, a completude e a conclusão da graça. Apocalipse 21 diz: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra se passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada, ataviada, preparada, pronta como uma esposa para o seu marido. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: eis aí o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele reinarás, e o mesmo Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. E Deus limpará dos vossos olhos toda lágrima. Lá não haverá mais morte, nem pranto, nem tristeza, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, e quem tiver sede, de graça lhe darei da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus e ele será o meu filho. Isso é o favor de Deus, isso é a maravilhosa graça. Agora preste atenção. Olha que coisa interessante. Em toda a Bíblia, acabei de mostrar para vocês,
eu vejo a graça de Deus. Concordam comigo? Ótimo. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Claro que há um contexto, 8, 7, 6, 5, e aí vai. Mas vou sintetizar e resumir para vocês. Nessa passagem, Paulo está passando por uma situação dificílima. Dificílima. Um judeu falar o mesmo assunto por 3 vezes na oração, ele está dizendo que não está aguentando mais. O que é que Paulo não aguentava mais? Paulo não aguentava mais o espinho na carne. Ele não estava aguentando mais aquela situação. Estava incomodando, causando sofrimento. E como mensageiro de Satanás, o esbofeteava a sua face. E por 3 vezes ele clama a Deus para que retire aquele espinho, para que tire ele daquela situação. E a resposta de Deus para o apóstolo dos gentios foi essa, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sabe o que Deus está dizendo para Paulo? Simples. Paulo, a minha graça na sua vida é completa. A minha graça na sua vida é perfeita. A minha graça na sua vida é suficiente. Você não precisa de mais nada, a minha graça te basta. Você quer que eu tire dessa situação? Você quer que eu remova esse espinho? Não vou fazer tua vontade não, a minha graça te basta. E é aqui que alguns cristãos estão equivocados quanto à vida cristã. Não se contentam com a graça de Deus, ao ponto de exigir e querer de Deus coisas a mais. Sabe qual é o nome disso? Hipergraça, ou como eu chamo, abuso da graça. A graça não é suficiente. Não, que eu quero com graça. A graça para quê? Por exemplo, o que eu quero com graça? Graça para quê? Eu quero a minha vitória. Eu quero a minha bênção. Graça não vai me dar vitória, não. O que eu quero com graça? Graça para quê? Eu quero a minha cura. Eu quero meu milagre. Graça não vai me curar, não. O que eu quero com graça? Graça para quê? Não, eu quero meu doutorado. Eu quero meu mestrado. Graça não vai me formar, não. O que eu quero com graça? Graça para quê? Graça não vai resolver nada. Eu quero é mais. Eu preciso dizer isso a vocês aqui nessa noite com todo respeito, amor e carinho e educação. Mas é necessário dizer. Quem somos nós para exigir alguma coisa dele? Eu tenho uma boa notícia para dar a vocês, tá? A graça de Deus na nossa vida tá bom demais. Se contenta com isso, a graça é suficiente. 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 Tá bom, Cristiano, vira o disco, tá? Com todo respeito, com todo amor, com toda educação, mas não vou virar não. A graça te basta. A graça te basta. É que você não me conhece, a graça te basta. É que você não sabe o que eu estou passando, a graça te basta. É que você não sabe o que eu estou vivendo, a graça te basta. É que você não sabe como é que eu cheguei aqui, a graça é suficiente. A graça é suficiente. A graça é suficiente. A graça é suficiente. Suficiente para quê? A graça é suficiente para você ser salvo. A graça é suficiente para você ser salvo. O texto que nós lemos. Porque pela graça vós sois salvos. Não, Cristiano, para ser salvo tem que pagar o preço. Pagar o preço? Como assim pagar o preço?
Não, Cristiano, estou subindo um monte, 40 dias, estou pagando um preço. Pode subir um monte à vontade, mas pagar o preço? Não, que eu estou fazendo jejum de Daniel. Jejue à vontade, mas pagar o preço? É verdade, havia um preço. É verdade, havia uma sentença. É verdade, havia uma cédula. Mas a cédula, a sentença, o preço já foi pago. Há 2023 anos atrás, a graça em pessoa veio aqui. Vestiu-se da nossa pele, dos nossos ossos, da nossa carne, bebeu da nossa água, comeu da nossa comida, sentiu as mesmas fraquezas que eu e você passa. E mesmo assim, Paulo diz lá em Filipenses capítulo 2, que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O preço já foi pago com a vinda de Cristo. E ele diz mais, Paulo diz lá em Colossenses capítulo 2, versículo 14, que o preço, que a cédula, que a sentença, que era nossa, contra nós, ele pegou e a cravou no madeiro da cruz, despojando principados e potestades, triunfando sobre eles na cruz, e disse, tetele, está pago, está perdoado, está debitado, está quitado, a humanidade não deve mais nada, a minha graça é suficiente para salvá-los. Então não tem que pagar o preço? Não, ele já pagou o preço. O que eu faço então, Cristiano? Simples. Tome a decisão nessa noite e se entregue por completo para essa graça. Mergulhe de cabeça no oceano da graça. Com a sua vida, se rende por completo a esta graça. Mas, Cristiano, que você não me conhece, tem alguns impedimentos para isso, e eu não sei se essa graça vai me aceitar. Que impedimento? É que há trevas em mim, Cristiano. Há uma escuridão dentro de mim. Não consigo sair dessa escuridão. Será que essa graça pode iluminar minha vida? A graça em pessoa diz para você em João capítulo 8, versículo 12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas passou das trevas para a luz. Mas, Cristiano, é que você não me conhece, eu me sinto sem vida, pareço um cadáver, um zumbi no meio dessa sociedade, sem vida alguma. Será que essa graça pode me mostrar o que é razão de viver? A graça em pessoa diz para você em João capítulo 11, versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas, Cristiano, eu já me saciei em tantas fontes escuras desse mundo e nada me completou, nada me saciou, nada me preencheu. Será que essa graça pode me completar de uma vez por todas? A graça em pessoa diz em João capítulo 7, versículo 37, quem tem sede, vem a mim e beba de graça da água da vida. A graça em pessoa diz em João capítulo 4, versículo 14, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Antes fará uma fonte que jorre dentro de si, que salte, complete, sacie para a vida eterna. Mas, Cristiano, eu me sinto um escravo, um prisioneiro, amordaçado em laços que me prendem. Será que essa graça pode me mostrar o que é liberdade? A graça em pessoa diz em João capítulo 8, versículos 32 e 36, e conhecer
conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas o que é a verdade, cristiano? A graça em pessoa. Diz em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas, cristiano, eu sinto que eu estou com os dias contados aqui nessa terra, nesse mundo. Eu sinto que a morte me cerca. Será que essa graça, até nos meus minutos finais de vida, pode me aceitar? A graça em pessoa. Diz em Lucas 23, 43, hoje estarás comigo no paraíso. A graça em pessoa tem um nome e está aqui nessa noite. Se chama... A graça em pessoa tem um nome e está aqui nessa noite. Se chama a graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor. Não despreze a palavra do Senhor ao seu coração. Tome a decisão certa e correta e mergulhe de cabeça nesse oceano da graça que de braços abertos para ti está. Porque essa graça que se chama Jesus quer mudar a sua vida. Amém, meus irmãos? Amém. Pode orar? Tudo bem. Ótimo, obrigado. Viu? Senhoritas, cavalheiros, mocidade quentina, jovens de valor, meus irmãos e minhas irmãs, povo de Deus, coloquem-se de pé. Alguns pedidos de oração aqui. Vamos interceder. A irmã Thelma pede oração para Cândia Oliveira, que está na UTI com câncer maligno. Eu sirvo a um Jesus que cura câncer. Eu sirvo a um Jesus poderoso e vai fazer esse milagre em nome de Jesus. Oração pela irmã Lúcia, mãe da irmã Kerlen, que está com alergia respiratória. Essa alergia vai passar e a respiração dela vai ser curada em nome de Jesus. Amém? Oração por irmão Noberto. Oração pela irmã Nilma. E aqui um agradecimento. Agradeço a Deus pelo aniversário do pastor Lourival, que será amanhã. Irmã Inês, sua esposa, quem pede. Vamos orar também, agradecimento pela vida do nosso pastor Lourival por mais um ano de vida. Aqui estão os pedidos de oração e, como eu disse, pode fazer o apelo, né? Pode. A graça em pessoa está aqui. A decisão é sua, de querer abraçar essa graça aqui nessa noite. Então o apelo já está sendo feito. Algo queima em mim. Algo queima dentro de cada um desses jovens, do Quintino, de cada um dos irmãos, e queremos compartilhar em vocês. O que é isso? É a graça. E que essa graça pode crescer como chama na sua vida. Não rejeite a voz do Senhor teu Deus. E aqui está sendo o apelo feito. Quem aqui quer se render a essa graça? Ou seja, reconhecer e render sua vida a Jesus Cristo. A graça em pessoa aqui nessa noite. Levante a mão, se aproxime, venha aqui na frente. Iremos orar pela sua vida aqui. Iremos receber você nessa família linda aqui da IADERP. Você não estará sozinho. Estaremos caminhando juntos com você. Quem aqui quer se render a essa graça? Alguém? Que o Senhor conceda outra oportunidade. E não se esqueça, a graça em pessoa que é Jesus, quer se revelar a sua vida a cada dia. Alguém? Amém? Podemos orar pelos pedidos? Então, amém. Vamos orar. Ergam as mãos e vamos interceder aqui nesse momento e agora. Senhor Jesus Cristo, oramos, meu Pai, pela Tua palavra que foi falada, ministrada, e cremos, Jesus, que o Senhor tem poder, meu Deus, meu Pai, para fazê-la cumprir, meu Deus, porque não é a palavra do pregador, é a palavra Sua, Senhor, meu Deus. O que tem poder de ir e não voltar vazia, não é a palavra do pregador, é a Tua palavra. Então, meu Pai, faça morada nos corações através da Tua palavra. Também oramos pela vida dos nossos irmãos aqui, Jesus Cristo. A nossa irmã que está na UTI, meu Pai, com essa doença, com esse câncer maligno, meu Pai, que até hoje não tem cura.
cura, mas o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor cura, meu Pai. Quando é impossível, meu Pai, é aí que o Senhor entra em ação. Então nós cremos, Jesus Cristo, na restauração da saúde da tua filha, meu Deus, e que todo câncer, tudo aquilo, meu Pai, que venha, meu Pai, trazer sofrimento, a saúde da tua filha seja curada em nome de Jesus. Oramos também, meu Pai, pela vida do pastor Lorival, meu Deus, que comemora mais um ano de vida. Abençoe ele e sua família mais e mais. A vida do irmão Norberto, Jesus, a vida de cada uma das pessoas que nós oramos aqui, pela vida também, meu Pai, da mãe da nossa irmã Kerlen, que está, meu Pai, com a crise alérgica respiratória. Senhor, cura dessa alergia, meu Pai. Restaura a saúde da tua filha, meu Deus, a respiração, Jesus, da tua filha. Em nome de Jesus, nós cremos, meu Pai, na cura do teu povo. Nós cremos, meu Pai, na bênção, meu Deus, que provém dos céus, na vida de cada um aqui nessa noite. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém e amém.